Senhoras e senhores, eu queria hoje usar a tribuna para salientar, para levantar aqui uma demanda em sequência à questão da regularização de terras do Estado, que é a questão ambiental no Estado. A questão ambiental que, quando a gente trata assim, a grosso modo vai se falar, bom, vamos começar a discutir agora aquilo que está emperrando o desenvolvimento no Estado, que é a questão ambiental. Muito pelo contrário naquilo que eu vou dizer. Mas antes, só lembrar aqui o deputado Ezequiel, que hoje, deputado Ezequiel, o INCRA tem possibilidade, nos próximos 4 anos, de entregar no Estado de Rondônia mais de 30 mil títulos, 34 mil, só no Estado de Rondônia. É justamente dado ao programa Terra Legal, que tratou da parte mais grossa da legalização, que é o georreferenciamento dessas áreas. Então eu tenho acompanhado, e aí não chegou ao ponto de a entrega dos títulos, dada a burocracia, dado todas as condições que agora passa a ser feito, porque o georreferenciamento, por exemplo, na 429, toda aquela região está georreferenciada nas suas glebas. Machadinho, a mesma coisa. Lá no Cone Sul, a parte de Corumbiara também já é o referenciado. Isso aí facilita hoje para a entrega e a confecção da documentação. Então é um processo que eu acredito, não sou sonhador de que é num estalo de dedo que nós vamos estar com tudo documentado, porém eu tenho certeza que nos próximos 5 anos nós vamos ter praticamente zerado esse problema de documentos de terra no Estado de Rondônia. E se seguir a programação do governo com relação a isso, Mas tratando aqui da questão ambiental, eu estava lendo algumas matérias com relação ao desmatamento, com relação ainda à queima de mata, a queima de propriedade no Estado, e levantando os dados do histórico de luta nosso com relação a essa questão da reserva na propriedade, das áreas de APP na propriedade. E desde quando eu me conheço por militante do movimento sindical, a gente vinha questionando até a forma de entrega de terras nesse Estado e a forma como foi imposta, a partir dos anos 90, ao Estado de Rondônia e à região amazônica, a obrigatoriedade de preservação de 80% da área das propriedades. Quando começou-se a trabalhar o Estado de Rondônia, a integrar para não entregar, nos anos 70, entregava-se o título da terra e embaixo do título estava escrito que só podia derrubar 50%. Porém, a prática do governo, a prática do INCRA, a prática dos próprios funcionários que dizia, quando entregavam a terra, dizia, muito antes de entregar o título, dizia, essa propriedade, se você derrubar, é sua e você vai ter outra terra, inclusive. Porque o título veio, muitas vezes, deputada Lúcia, muito depois das propriedades já estarem todas elas abertas, 10, 15, 20 anos depois. Então esses produtores já foram penalizados com isso. Quando foi nos anos 90 que veio a discussão do Banco Mundial na Amazônia, e principalmente em Rondônia, 80% do Estado de Rondônia, na minha visão, foi vendido ao compromisso com o Banco da Amazônia. Na época a senhora era deputada, outros deputados passou por aqui, e nós discutimos lá no movimento sindical, de que a preservação, da forma como estava se pondo, não seria condicional para poder a propriedade realmente, a família viver realmente em cima da propriedade, porque a cultura de desenvolvimento e a cultura, modelo de agricultura empregado àqueles agricultores não era o de preservação, era de derrubar. E aonde começa, na minha visão, a injustiça? Começa quando você trata da mesma forma os desiguais. Quando você trata a grande e a pequena propriedade da mesma forma. Uma coisa é você preservar 80% de uma propriedade que tem
2.000 hectares. Eu estou falando aqui de propriedade de 2.000. Nós temos de 30.000, nós temos de 40.000, nós temos de 5.000, nós temos de 10.000. Então, você tratar uma propriedade de 10.000 hectares da mesma forma que uma propriedade de 20 ou de 10 hectares é injusto. É injusto porque a família que está em cima de 10 hectares, né, pode ter 3, 4 ou 5 filhos e pode ter um filho só. E o proprietário que tem a grande área também tem a sua família. Então o que nós pregávamos naquela época? Que, primeira coisa, o produtor, pequeno e grande, tinha que ser tratado diferente no que se refere à sua reserva legal, à sua área de preservação. Segundo, o que nós pregamos e continuamos debatendo, que todo produtor que cumpre legalmente a sua função na questão ambiental, que a sua propriedade esteja regularmente tratada na questão ambiental, né, esteja legal perante a lei, esse produtor, seja ele grande ou pequeno, ele tem que receber por isso. Porque não dá para nós vivermos no estado de Rondônia, um estado essencialmente agrícola, e sendo cobrado por quem mora em São Paulo, comendo bife do boi, ou o leite que nós produzimos aqui no estado, cobrando de nós a preservação, sendo que essa propriedade para produzir tem que ter desmatamento, tem que desmatar. E eu duvido que vá diminuir o desmatamento no estado de Rondônia e no Brasil, de uma forma geral, no Amazonas, na região amazônica principalmente, se esse produtor não tiver algum benefício para poder preservar aquilo lá. Se o ribeirinho, se o extrativista, se o indígena, se o produtor não está recebendo nada para preservar, porque a nossa economia ela é capitalista, e o que manda, infelizmente, é o dinheiro. Se não tiver renda, não fica, não sobrevive, não vende, não produz. Esse produtor que tem que preservar a sua pequena reserva, ou a sua grande reserva, ele tem que cuidar dela. Ele ainda paga o ITR por ela, ele paga o imposto para preservar, ele tem que fazer o acero para não queimar, ele tem que tomar conta para pessoas não entrar e roubar madeira. E ninguém em sã consciência vai fazer isso de graça. Embora a gente saiba e tenho, na minha concepção, a importância que é a gente preservar e respeitar a questão ambiental, respeitar as nossas nascentes, respeitar as nossas margens de rio, respeitar as nossas reservas, eu tenho consciência de que isso é preciso ser feito. Mas eu também tenho consciência que o produtor, ele tem que ter alguma compensação para que ele possa fazer dessa forma. E para isso, eu estou terminando agora com a equipe de trabalho, inclusive com a participação da SEDAM, e estarei apresentando por esses dias um anteprojeto dessa casa, para ser amadurecido e tratado junto ao governo do estado, que nós estamos chamando de compensação por serviços ambientais. Nós não podemos esperar que Brasília defina isso lá. Nós temos que ter o nosso estado. Nós temos que ter a nossa legislação. Recurso e formas de compensação, nós temos de várias fontes. Nós temos organismos internacionais que têm perfeitamente interesse em investir na Amazônia, em investir na questão da preservação na região amazônica e no estado de Rondônia. Nós temos fontes de recursos no estado que a gente pode trabalhar com relação a isso. Nós temos as usinas, que agora mesmo o debate está aqui em cima disso, e nós estamos sendo questionados por ter segurado o projeto de aumento de cota, porque essa casa agora tem a responsabilidade, e está tendo com os nobres pares, de visualizar o problema que nós vamos ter com mais esse aumento de cota. Então, se todo mundo quer vir aqui no estado de Rondônia, construir as usinas, degradar milhares e milhares de hectares de terra, deixar famílias, várias e várias famílias desabrigadas, trazer problemas ambientais para o estado, trazer problemas de saúde, né? Essas pessoas, essas empresas, também têm a obrigação de contribuir com quem ajuda a preservar, né? Então esse projeto tem o cunho de fazer esse debate. De nossa parte, nós não podemos apresentar um projeto de lei, nós temos que apresentar um anteprojeto.
E estamos concluindo essa primeira fase do anteprojeto. Desde julho do ano passado está sendo trabalhado, porque ele é muito complexo, não é fácil para você ter uma legislação deste porte, porque não é uma simples experiência. Não é uma simples experiência